no fazer pedagógico. E aqui é um momento que oportuniza a gente crescer, oportuniza a nossa formação enquanto professores dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Uma nova possibilidade de ver o mundo. Hoje nós teremos a oportunidade de estar com Carline Santos Borges, doutora Carline, a doutora Juliana Conte, que eu tive o prazer imenso de fazer parte da banca, né? Quando ela veio para eu nem a conhecia, né? De antemão, vamos deixar claro aqui, mas eu fiz parte da banca de seleção para professora do nosso campus, professora substituta, e assim, a gente ganhou um presente, Carline, né? Que foi a vinda da Juliana, e está aqui entre nós, tá certo? Hoje, né, o programa Primavera na Pedagogia, nós temos o lançamento de um livro, né, e da palestra, atendimento educacional especializado na escola, como ação pedagógica favorecedora da educação inclusiva. Então, agora, nesse momento, e com imensa satisfação, eu deixo Juliana na mediação, tá, dessa palestra, e aí ela vai conduzir. Se você quiser fazer o lançamento antes ou no final, fique à vontade, tá bom? Um grande beijo, estou por aqui. Ju, é com você agora, tá bom? Beijo. Ok, Fábio. Obrigada, beijo. Então, nada mais atual, né, Fabiana e meus colegas, minhas queridas alunas aí que estão ouvindo, Carline, do que a gente discutir sobre educação especial, né? Sobretudo tendo em vista o decreto 10.502 de 2020, agora, de Política Nacional de Educação Especial, feito aí, decreto, né, feito pelo governo federal. Então, nada que alguns apontam como um retrocesso, assim, tamanho na área da educação especial. Então, também é uma pauta aí, se você quiser no final comentar alguma coisa sobre isso, seria importante aí, está bem contemporâneo, bem atual do que a gente está vivendo agora. Mas a Carline tem uma história, né, uma história acadêmica bastante rica, e vou contar um pouquinho aqui, né, ela é minha colega, né, inclusive na UFES, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrada em Educação também, em 2014, aqui pelo programa de pós-graduação também da mesma universidade, doutorado também em Educação pelo programa de pós-graduação do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, cuja tese se chamou Processos Formativos, Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional de Professores e de Educação Especial, um estudo comparado Brasil e Portugal, cuja defesa foi em 20 de dezembro de 2019. Então, está bem fresquinho, né, Carline? Se eu não tenho conhecimento do conteúdo interno do livro, mas acredito que você deve contar alguma coisa dessa experiência aí para a gente hoje, né? Desse estudo comparado aí Brasil e Portugal, e qual as diferenças de formação de professores que você encontrou, né, tendo em vista esse estudo comparado aí. Então, além disso, né, então já entrando aqui, voltando para o currículo da Carline, ela fez o estágio de doutoramento em educação no exterior, né, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na área de formação de professores, cuja especialidade é a educação especial, e no âmbito do programa Doutorado Sanduíche, né, intercalar de doutoramento em educação. Atua também nas linhas de pesquisa, diversidade e práticas educacionais inclusivas, educação especial e processos inclusivos. Também é membro dos grupos de pesquisa, educação especial, formação de profissionais, práticas pedagógicas e políticas de inclusão escolar, da UFES, do grupo de estudos e pesquisas em educação especial inclusiva, GPI, também da UFFS. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, formação de professores inicial e continuada, políticas públicas, atendimento educacional especializado e currículo escolar. Ela tem, no âmbito da experiência profissional, ela atuou como professora de educação especial da Rede Municipal de Educação de Vitória e como professora do curso de pedagogia da Faculdade Brasileira Multivix Vitória. E atualmente é professora do IFES Serra,
como professora aí do atendimento educacional especializado. Então, essa rica bagagem, e somando a isso, toda essa experiência aí do estudo comparado que ela fez, Brasil-Portugal, que ela vai, acho que, contar um pouquinho para a gente como é que foi e quais foram as percepções e conclusões que ela chegou nessas pesquisas que ela realizou. Então, é com muito prazer, assim, que a gente recebe, né, a Carline aqui, e já vou passar a palavra, que ela vai ter muito para nos contar aí desse rico estudo que ela fez. Carline, é com você, querida. Boa palestra para nós. Boa palestra para todo mundo. Obrigada, Juliana, pela apresentação. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Fabiana da Silva, a Juliana, o Wilson pelo convite, e também a Alessandra Matias Lesse, que foi a professora, né? Eu trabalhei nessa escola municipal da Rede de Vitória, né? A escola Edna de Matos Siqueira Gáudio, e a professora Alessandra, professora de matemática nessa escola, agora, naquela época, né? Agora está em outra, e nós trabalhamos juntas, naquela altura, eu era professora de educação especial da Rede Municipal de Vitória. Então, né, para iniciar, já que a Juliana falou da questão do currículo, né, experiência na Rede Municipal de Vitória, e tem minha colega, minha amiga de trabalho, a professora Alessandra, aqui prestigiando também esse momento. Então, boa noite a todos e a todas, e obrigada, né, pelo convite, fico muito feliz de estar aqui para poder divulgar e lançar o livro, né, Atendimento Educacional Especializado na Escola Comum, com uma ação pedagógica favorecedora da educação inclusiva. Então, eu vou dividir a fala, né, após a apresentação que Juliana trouxe, pelo lançamento do livro, e vou falar sobre o livro, depois a experiência de Portugal e também o decreto, esse decreto que foi lançado aí pelo novo presidente, né, no dia 30 de setembro deste ano. E a gente vai falar um pouco para poder pensar essa questão do retrocesso, né? Então, eu vou dividir a fala nesses 3 momentos, já que acho que todos estão ansiosos assim, para saber também sobre um pouco desse decreto, né? O que isso implica, o impacto disso na educação especial, educação inclusiva no contexto brasileiro. Então, para iniciar, né, eu acho que vocês já devem ter visto a capa do livro, depois eu vou compartilhar no final. Eu gostaria de explicar o título, né, do livro, Atendimento Educacional Especializado na Escola Comum, né, então marco a escola comum, não a escola especial, né, então já me posiciono aqui contra a escola especial, né, eu sou a favor da escola inclusiva, da escola comum, todos na escola comum. Não gosto de falar escola regular, porque em alguns estados brasileiros a escola especial também é uma escola regularizada. Tem escola comum e escola especial, como o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, eu coloco já a escola comum, porque eu estou falando da escola onde todos estudam. Né? Como ação pedagógica, favorecedora da educação inclusiva. Então, para iniciar, eu gostaria de falar do como que eu concebo, né, e também o grupo de pesquisa que eu tenho estudado ao longo desses anos, e também o grupo de pesquisa do Rio Grande do Sul, que tem como líder o professor Cláudio Roberto Batista, como ação pedagógica. Essa ação pedagógica a gente pensa como um atendimento educacional especializado amplo, né? Então, a gente tem a educação especial, essa modalidade de ensino, né? É uma modalidade de ensino, assim como a EJA, e o principal serviço dessa modalidade é o atendimento educacional especializado. Então, assim, para pensar como a gente concebe, então, como ação pedagógica. Os documentos oficiais, eles trazem, né, tirando a política de 2008, os outros documentos, o atendimento educacional especializado como tendo um locus prioritário para que ocorra esse atendimento, que são as salas de recursos multifuncionais. Mas como política de 2008, veio ampliar esse olhar sobre o atendimento educacional especializado como uma ação pedagógica no sentido de que não é restrita a um espaço físico, né? Não é atuação apenas desse professor de educação especial e também desses alunos
na sala de recursos multifuncionais. Então, pode-se utilizar esse espaço no contraturno, né, não substitutivo à sala de aula comum, e também a gente concebe o atendimento educacional especializado como atuação do professor de educação especial, né? Então, seria a figura desse profissional para fazer acontecer esse atendimento educacional especializado, né? Junto aos professores regentes, a professora Alessandra está aqui, ela pode dizer como que eu e a Priscila, a gente trabalhava, então a gente ficava em sala de aula junto com os professores para trabalhar junto com os alunos ali. Planejamento com os pedagogos, atendimento das famílias, tentar fazer interlocução com outros locais que esse aluno é atendido, porque muitas vezes demanda de fisioterapia, de fono, né, do aspecto clínico. Então, como está sendo o desenvolvimento dele naquele espaço que ele está sendo atendido, né, do posto de saúde, ou da PAI, ou Pestalozzi, que ele faz o atendimento lá. Então, fazer essa ligação desse atendimento. Então, o atendimento educacional especializado, ele é amplo, ele não restringe apenas o espaço físico, que é a sala de recursos, ou sala de recursos multifuncionais, né, depende da escola, cada um tem um nome dependendo de como que foi equipada, né. Então, a gente concebe esse atendimento como ação pedagógica dessa forma ampla, e tem, então, a figura desse professor de educação especial como articulador dessas ações, né, o principal responsável. Claro que junto com os professores regentes também, com os pedagogos, mas ele, como professor de educação especial, tem essa atribuição ligado a essa articulação desse atendimento educacional especializado, não apenas restrito a um espaço físico. E eu também gostaria de ressaltar que o livro também vem trazendo sobre o complementar, né, e uma discussão sobre o suplementar desse atendimento educacional especializado. Só que o foco do livro é o complementar, haja vista que os 2 alunos que nós fizemos a pesquisa foram alunos com PGD e o outro com deficiência intelectual. Então, a política direciona como atendimento complementar para esse público e suplementar para os alunos com altas habilidades e superdotação. Como não foi nosso foco, então nós ficamos com esses 2 alunos, então, pensando no complementar desse atendimento educacional especializado, né? E outra questão também que tem a função desse atendimento educacional especializado na escola, né, sendo o serviço da modalidade da educação especial, o acesso, a permanência e o aprendizado desses alunos público-alvo da educação especial. Né, o acesso nós temos 90% das matrículas hoje, atualmente, na escola comum, né, de 2003 para cá, somente depois da política de 2008, o Brasil teve um crescente número de alunos que saíram das escolas especiais e foram para a escola comum, ou que estavam em casa e foram matriculados na escola comum. Então, hoje, nós temos uma taxa de 90% desses alunos matriculados. Temos acesso, então a gente tem que garantir também a permanência, e que esse aluno conclua, né, a educação básica, e depois vá para a educação superior, né, ou vá para um instituto federal para fazer um curso integrado ou técnico concomitante, e depois vá para a universidade, que continue avançando nos estudos, né. E o aprendizado, o que vai garantir também que ele tem esse avanço, que tem esse sucesso, esse progresso na escolarização, é por meio do aprendizado. Então, não basta só ter a matrícula, ou que esse aluno vá todos os dias, mas que também que ele aprenda. Então, ele vai aprender por meio de ações pedagógicas, né, articulada e pensada pelo professor regente, junto com o professor de educação especial, da melhor maneira, então, para que esse aluno chegue a se apropriar do conhecimento, do currículo comum trabalhado ali, né, a multiplicação, a equação do 1º grau, e por aí vai. Estou falando questão de matemática, porque eu estou lembrando aqui do nosso aluno, né, Alessandra, que aprendeu a multiplicar de um número de 2, foi com a professora Alessandra, e nosso trabalho junto em sala de aula. Voltando aqui, né, para pensar essa questão dessa restrição ao espaço, um espaço único, né, como se fosse só a sala de recurso, o professor Roberto Batista, o professor Cláudio, ele vem falando que reduzir, né, o atendimento educacional especializado a um espaço físico seria empobrecedor. Só que a gente
vendo, né, em várias escolas, em vários estados também, a gente vai conversando com outras pessoas, a gente vem percebendo isso. Às vezes o professor fica apenas numa sala, né, separada ali, e não consegue expandir isso, ir para a sala de aula, trabalhar junto com o professor ali, né? Então, às vezes, muitas vezes fica por conta dos estagiários apenas. Não estou dizendo que não é necessário ter esses outros apoios, com certeza sim, mas que também faz parte dessa atribuição, né, do professor, que vai em sala de aula também trabalhar de forma colaborativa. Então, o livro ele vem discutindo essas questões que passa pela atribuição do professor de educação especial e também pelo esse principal serviço da modalidade de educação especial, que é o atendimento educacional especializado. Aí, nesse sentido, o livro ele visa problematizar o complementar desse atendimento, né, perguntando o quê? Complementar a quê e o que seria esse complementar? É uma questão que vem inquietando durante a graduação e depois no mestrado. Então, a gente veio a gente vem perguntar, complementar a quê? O atendimento educacional especializado tem que ser complementar ou suplementar? Mas que é isso? Para quê? O que seria isso? Então, diversos pesquisadores, eles vieram trazendo essa problematização até então, principalmente nos anos de 2011, 2010. Então, nós perseguimos essa problematização e fomos a campo para perceber o que é isso aí. Então, nós realizamos a nossa pesquisa, nosso estudo no município de Serra, na escola do município de Serra, né, num bairro de classe popular, e nós acompanhamos 2 turmas, uma do 3º ano e a outra do 4º ano. Do 3º ano, a turma, então, vou apresentar as turmas, e depois vou falar como que foi feita essa articulação, para, então, pensar como seria esse atendimento educacional especializado, o que seria se complementar também, né? E a gente vai trazer também outras questões de problematização, dessa questão de carga horária também desse professor de educação especial, né? Será que 25 horas numa escola seria o suficiente para tentar fazer esse complementar, ou, se fosse o caso, o suplementar também? É uma questão que nós temos que nos fazer, né? Então, aí a turma do 3º ano é uma turma que estava indo para o 4º, só que 12 alunos daquela turma ainda estavam em processo de alfabetização, né? 11 alunos já estavam alfabetizados, liam, compreendiam o que estavam lendo, e tinham 3 alunos que ainda mal conheciam as letras do alfabeto. E um desses alunos era um aluno com deficiência intelectual que nós acompanhamos. Então, a gente passou a acompanhar 3 vezes por semana, na parte do vespertino, que era a turma dele, as aulas, e também buscando ações ali para tentar fazer com que o aluno participasse mais efetivamente do processo de ensinar e aprender naquela turma. Então, nós lançamos mão da sequência didática para fazer acontecer. Então, já como que com o tempo, com observação, com conversa com a professora e acompanhando o aluno ali de perto, nós percebemos que o complementar para ele, no caso dele, seria a alfabetização. Ele precisava aprender a ler, né, a compreender o que ele estava lendo, porque ele conhecia as letras, ainda ele copiava do quadro, mas ainda não lia, né? Então, no caso dele, o complementar seria o quê? Alfabetizar no Jordão, que nós chamamos aqui o nome fictício de Jordão. Então, no contraturno, na parte da manhã, na sala de recursos, nós trabalhamos, então, a alfabetização. Então, esse atendimento educacional especializado nesse espaço físico fazia sentido, porque nós já sabíamos, então, o que seria se complementar para ele. Então, o foco é na alfabetização. É o caso dele. Então, nós utilizamos os materiais que vieram do MEC e também que foram comprados pela própria escola, né, pela diretora. O Joga, a sequência lógica, de montar textos, trabalhar várias outras formas para poder alfabetizar. Então, quando chegou no final do ano, ele já estava lendo frases,
já estava compreendendo o que estava lendo, tomou um gosto pela leitura também. Então, acredito que se o trabalho foi seguindo nos outros anos, ele já, né, aprendeu a ler, né, no ano seguinte, tranquilamente. Em matemática, ele era muito bom, né? A questão dele era com a leitura mesmo. Então, foi isso na turma do terceiro ano. Esse aluno com deficiência intelectual. Já na turma do quarto ano, foi uma turma desafiadora para a escola, e também para mim, como pesquisadora que estava lá. Tem um aluno, o Ramon, né? Depois, lendo o livro, vocês vão entender um pouco melhor. E ele tem a síndrome do X frágil, que acarreta deficiência intelectual, e também autismo, né? Então, ele tem uma deficiência um pouco mais grave, mais comprometida do que o outro aluno. E a turma que ele estava inserido também apresentava uma questão de disciplina, né? Então, as professoras não conseguiam ali dar aula naquela turma, se relacionar com aqueles alunos, a relação entre os alunos e os professores era complexa, uma professora conseguia dar aula, mas era na base do medo ali, então os alunos ficavam quietos, mas por medo da professora. Depois, com o tempo, a gente vai percebendo que era um aspecto mais de medo do que vamos prestar atenção, porque a professora vai começar a falar agora. Então, na maioria das vezes, as aulas eram de 50 minutos, então tomava-se uns 30 minutos até a professora conseguir iniciar um conteúdo. Aí, quando chegou, meado do final do ano, em novembro, foi decidido, então, dividir a turma em duas. Né? Aí ficou uma turma, foi classificada, a divisão foi daqueles alunos que já estavam mais adiantados, que teriam todas as disciplinas, e um grupo de alunos que não teriam todos, né, todos os dias da semana. E também a gente questionou aquilo, porque é uma prática dos anos 70, 60, né, de dividir a turma, antigamente era A, B, C, a A era a turma dos bons, depois era dos mais ou menos, e a turma dos fracos. Foi mais ou menos dividido dessa forma, que teve a nossa crítica também, no livro vocês vão perceber, depois que vocês lerem isso. Então, naquela questão que foi resolvida na escola, eu perguntei, o Ramon vai ficar em qual turma? Né? Eu já tinha falado de todos, mas dele, né? Então, falou assim, ele vai continuar na mesma sala dele, por causa da rotina, porque ele é autista. Aí ele ficou na turma, que eram considerados dos, entre aspas aqui, né, dos alunos fracos, por conta que a sala, o espaço físico da sala, era a sala que ele já estudava já com turma. Então, é uma coisa assim complexa, né? Então, por essa questão de não conseguir desenvolver um trabalho ali, nós começamos, então, a trabalhar com ele no contraturno. Então, ali esse processo foi inverso. Né? Então, a gente começou a trabalhar no contraturno, a comunicação alternativa, porque ele não falava até então, não se comunicava verbalmente, né? Mas de outras formas. Então, nós começamos a comunicação alternativa no contraturno, pela manhã, e dali também, por meio da comunicação alternativa, iniciando o processo de alfabetização dele, que também não era alfabetizado assim como o outro aluno que estava no terceiro ano. Então, 2 alunos, um no terceiro, outro no quarto, que não estavam alfabetizados ainda. E a partir desse momento que nós começamos a trabalhar no contraturno, daí nós começamos a ir para a sala de aula também, a gente já ia, né, mas levando esses materiais para a sala, para continuar esse trabalho em sala de aula também. Por quê? Por conta da complexidade que foi aquele momento, que dividiu 2 turmas, e a turma dele não tinha todas as aulas todos os dias, e é uma coisa um pouco mais confusa. Então, a gente delineou um plano de ensino individualizado para ele e perseguimos aquilo até o final do ano. Então, eu estou trazendo isso para vocês verem que existem casos e casos, então, por isso tem que ser acompanhado de perto para saber qual ação pedagógica que vai ser mais adequada para o determinado aluno, né? E, então, assim, o livro, de modo geral, ele, nos capítulos, né, tem a introdução que a gente vem questionando isso, trazendo as políticas, a literatura também, que complementar esse,
né? Que atendimento educacional especializado é esse? Então, a gente já apresenta a nossa concepção de ação pedagógica de forma ampla, mas num contraturno, né, tendo o locus ali, a sala de recurso, trabalhando o complementar. E nossa pergunta de perseguição era que complementar é esse, complementar quê? Aí a gente chega à conclusão que é complementar o currículo da sala de aula comum para que esse aluno, quando chegasse na sala, ele está tendo condições ali de acompanhar aquela turma um determinado conteúdo, né? Então, ele tem esses dois momentos, mas não se configura como reforço, porque você vai trabalhar outros tipos de atividades com outros tipos de recursos, né? E na sequência, nós temos a revisão de literatura, né? Os marcos legais, melhor dizendo, e a gente traz desde 1988, né, que é a Constituição, agora esse mês de outubro, dia 5, fez 32 anos, né, da Constituição, é uma Constituição que é recente, e está lá com o direito subjetivo, o direito de todos à educação, que também fazendo contraponto com o novo decreto, a gente vê que o novo decreto é inconstitucional, né, vai em conta com a Constituição, e a gente traz como destaque nesse marcos legais, os anos de 2003 a 2010, com o programa Direito à Diversidade, que foram feitas várias ações e programas no Brasil para se adequar aos movimentos internacionais, que é a Declaração de Salamanca, a Declaração de Jontienne, 94 e 90, e várias outras convenções que o Brasil é signatário, né, de educação inclusiva na escola comum. A última agora é a Agenda 2030, 2017, então, ele tem sido signatário de vários movimentos, né, a favor da educação inclusiva, e também, pegando o contraponto da nova política, a gente vê que não tá alinhado ali. Então, nesses anos de 2003 e 2010, então, foi feito várias ações no Brasil, né, depois da LDB de 96, também tentando se adequar a esses organismos internacionais, e programas esses que teve como foco a formação continuada e o investimento também na escola comum, tanto do aspecto de acessibilidade, você vê agora temos escolas que tem rampa e tem tudo, foi desses anos de 2000 para cá que a gente teve esse avanço nesse sentido, e de 2008, então, até 2020, um número significativo de alunos matriculados na escola comum, né? Então, a gente traz esses aspectos legais para afirmar esse avanço do país nesse atendimento educacional especializado e apresentando também por meio da política que serviço é esse dessa modalidade, né? Aí, no capítulo 3, nós trouxemos, então, o que a literatura vem falando do ponto de vista de organização dessas salas, né? Quais são as lacunas, então a gente percebe que o trabalho colaborativo, o trabalho articulado, do atendimento ali no contraturno, com a sala de aula, ainda precisa ser afinado. Eu acredito que isso é mais do que atual, ainda continua dessa forma, né? Desse trabalho colaborativo do professor de educação especial em sala de aula, trabalhando diretamente com os professores. A gente vê diferenças, vê aprendizado ali, porque para você saber o que o aluno está precisando, no sentido assim, de pensar o que eu posso fazer agora alternativo para ele entender tal conteúdo, você tem que ficar ali praticamente lado a lado, ali na sala. Se você não fica, a coisa um pouco se perde, assim, você não sabe até que ponto o aluno entendeu tal conceito ou não. Então, tendo um linguanário, a gente sabe que é um professor para atender às vezes 15, 20 alunos, né? Fica difícil. Mas tem ajudas, né? Acho que tem sendo contratados estagiários aí para poder apoiar, e também tem um horário em que o professor esteja em sala de aula, não só atendendo na sala de recurso, no contraturno, né? Para poder atender no contraturno, eu preciso saber o que o aluno, né, precisa aprender ali a partir do currículo, né, para ser o complementar, então. Né? Acho que a mensagem desse livro é isso. Tem que fazer sentido a sala de recursos, tem que fazer sentido esse complementar, esse suplementar. O professor precisa saber o que ele está complementando, o que ele está suplementando, né? E também as concepções e práticas pedagógicas,
e a gente encontra por meio da literatura, de pesquisa realizada em vários outros estados brasileiros, que existem pesquisas que defendem realmente esse trabalho distanciado, verifica esse trabalho distanciado da sala de recursos com a sala de aula, mas também a gente vê, né, por meio da pesquisa, apontamentos de que precisa haver essa articulação, sim, né, esse trabalho junto, sim. E também ação pedagógica, colaboração e acesso no currículo. E o ponto-chave, né, é a questão da colaboração, ensino colaborativo, que tantos têm falado, né, e eu acredito que deve ter sido, né, a gente percebe que tem tido avanço nesse sentido, mas em alguns momentos, em algumas escolas, a gente vê ainda que isso aí tá aquém, né? A documentação desses alunos, o plano de ensino individualizado, né, o plano de trabalho, na carteira de fora chama de plano de trabalho, no que a gente chama de plano de ensino individualizado, como tem sido feito isso, porque para saber no final do ano aquele aluno vai ser aprovado ou não, eu tenho que ver a questão do PEI, como que eu montei esse PEI e os objetivos se for atingido por aquele estudante. Se ele atingiu, então, ele vai ser promovido. Se ele não atingiu, ele vai ficar de recuperação ou até mesmo ficar retido. Mas para ficar retido, eu tenho que perguntar o que foi feito para que esse aluno pudesse atingir esse objetivo. O que eu fiz de ação, de recursos, de material, de produção de materiais, ou, sei lá, outras ações junto com a família, com os professores, para que aquele aluno pudesse aprender, se apropriar daquele conhecimento para poder ser aprovado e atingir esses objetivos do PEI que eu elaborei. Então, tem essas questões aí, né? Já no capítulo 4, a gente vem apresentando a escola, né, e também a metodologia, que foi a pesquisação colaborativa crítica, que isso ficava na escola o dia inteiro, na parte da manhã e à tarde, né? Então, foi uma pesquisa de intervenção, uma pesquisa de colaboração, uma pesquisa crítica também, de pensar junto com os professores o que poderia ser feito ali, né? De alternativas, de ações para que os alunos se apropriassem. Aí vem para os dados, né, que foi um pouco que eu já falei aqui, o que eu gostaria de trazer, para além do que eu trouxe, de apresentar as duas turmas, esses dois alunos, né, essa escola, é essa questão dessa ponte. Como eu ficava o dia inteiro, 40 horas, eu conseguia fazer essa ponte. Só que as duas professoras que atuavam nessa escola, a professora de manhã era uma, né, a escola, na verdade, a diretora que era a mesma, né, a diretora da escola é uma diretora só. De manhã a escola era uma escola e à tarde a escola era outra escola. Mudava os alunos, mudava os professores, todos os profissionais. Então a gente tinha duas escolas em uma. Isso acontece em todas as outras escolas, né, assim que... Então, como que poderia fazer, então, para poder saber se complementar desses professores, né? A gente fica pensando, será que um professor de 40 horas seria o ideal, né? Qual alternativa, então, pode ser feita para essa escola, para essa realidade? Então, foi proposto um quadro branco, um diário, que as duas professoras pudessem conversar entre si, e elas também trocavam WhatsApp, trocavam e-mail, ligação, porque as duas são amigas, então isso é mais fácil. Em escola que as duas professoras não se conhecem, não são amigas, não são conhecidas, não tem como trocar WhatsApp nem ficar ligando todos os dias. Então, um quadro branco, a diretora comprou um quadro branco e colocou lá na sala. Isso eu fui saber no outro ano que eu fui na escola, até no epílogo do livro, e eu vi o quadro, aí a professora falou, esse quadro aqui foi porque, né, comovendo a pesquisa e tudo, a gente percebeu que eu precisava ter uma locução melhor, e até para ajudar os alunos, né, que vêm aqui no contraturno. Então, tem um quadro, e ali tem as anotações, né, as duas professoras conversavam por aquele quadro ali. Aí, não só elas duas tinham acesso, mas as pedagogas e outros professores também, que chegavam lá e já estava anotado, porque quando era caderno, o WhatsApp ficava restrito às duas, mas como o processo de ensino-aprendizagem era para todos os professores, todos envolvidos na escola, né, e os pedagogos também, então estava anotado ali no quadro, então elas chegavam e já sabiam. Então, nesse sentido aí, foi tentando alinhar
essa questão. E a questão desse livro, né, de apresentar ele, lançar ele aqui com vocês, é nesse sentido, de refletir sobre o título e também depois do conteúdo, e pensar também essa ação desse professor de educação especial, o marco da escola comum, esse atendimento educacional especializado com uma ação pedagógica, com uma ação que tem várias frentes de trabalho, não só aluno, né, com deficiência, também não só um espaço físico, a sala de recursos, né, que o professor de educação especial, ele está na frente de trabalho que envolve muitos professores, né, você pensa, trabalhando nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, vou educação especial, já está tendo uns alunos, eu trabalho com 2, mas não é 2 alunos que você trabalha, é 2 alunos mais 8 professores, ou 2 alunos mais 16 professores, né, 8 de cada, ou se é no ensino médio, é um professor, um aluno que tem o quê? 13 professores, então você tem já aquele aluno ali, aqueles professores para você trabalhar junto com eles, mais os pedagogos, mais as famílias dos alunos. Então, é uma gama de trabalho muito grande para que o aluno tenha esse acesso, já que tem a matrícula, tenha essa permanência, que ele vá para a escola e que ele aprenda também, né? Então, uma mensagem que eu gostaria de passar, né, e deixar vocês também nessa curiosidade de ler o livro, é nesse sentido aí, tá? E agora eu vou passar, porque já são 5h45, né, para a questão do doutorado intercalar, né? Carline, você tem, só um minuto, são mais ou menos, tem meia hora que você tem mais uns 20 minutos, está tranquilo de tempo. Ah, tá, né? Então tá bom, então eu vou falar do sanduíche depois do decreto, então. Então, sobre a questão de Portugal, né? Que não tem a ver com esse livro aqui. O de Portugal, que eu fui para lá para fazer estudo comparado da formação de professores. Meu trabalho de doutorado foi objeto de estudo a formação docente. Então, eu entrevistei professores daqui da Rede Municipal de Vitória, de Educação Especial, para saber como eles aprendiam e quais eram as implicações das formações continuadas com a ação pedagógica dele na escola. Já aqui no mestrado, a partir dessa pesquisa aqui, eu percebi que precisava, né, demandava de formação continuada dos professores, de metodologias até de formação continuada que atendesse aqueles professores. Então, eu entrevistei esses professores aqui, as duas principais perguntas, né, tiveram outras, claro, mas a principal é como você professor adulto, aprende, né, a questão é essa, uma coisa que os livros vêm trazendo, até mesmo a base teórica do mestrado do Vygotsky, né, eu não falei aqui, mas a base teórica do Vygotsky, e também ele trabalha com o aprendizado da criança, mas como nós adultos, professores aqui, eu, vocês, né, professores, nós aprendemos, como nós aprendemos, e também no momento formativo, até como esse, com os outros, quais a implicação dessas formações na ação pedagógica, até que ponto as formações, né, os professores têm colocado em ação o que têm aprendido nos momentos formativos. Aí, eu fiz essas perguntas aqui, acompanhei as formações do ano de 2017 todinho, né, dos professores, todas as áreas de surdez, deficiência intelectual, de TGD, de altas habilidades e de deficiência visual. Aí, no ano de 2018, eu fui para Portugal também, para entrevistar os professores, saberem deles também, como eles aprendiam e quais as modificações das formações, né, na ação pedagógica deles. Acompanhei formações lá de diferentes tipos. E, então, visitei escolas também, né, para entender como que funcionava, né, o ensino lá. Então, eu fui várias vezes em uma escola e uma vez em 2 escolas. E eu também acompanhei um órgão que oferece formação continuada dos professores, aquelas formações sistemáticas, assim, e também participação em eventos que também lá é com formação continuada, e recebe certificado nesse sentido, no Ministério da Educação é aceito como formação continuada. Aqui também é formação continuada,
mas algumas prefeituras aceitam e outras não o certificado de participação em eventos. Então, aí a partir disso daí, eu cheguei à conclusão, né, desse estudo que eu fiz, de que a tese que eu defendi foi de que as metodologias de formação continuada né, necessitam, né, ecoar no modo de aprendizado dos professores. Como os professores aprendem de diversas formas, cada um falou para mim um jeito de que aprende, então por que então as formações continuadas são sempre do mesmo modo? Então, tem que ter uma variedade também de formações, modo de metodologias de formação continuada, para que atinja também esses professores e também para que tenha esses efeitos, né, em relação de causa e efeito, mas entre aspas, na ação pedagógica desses professores. E parece que se tem sempre um modo só de ter formação continuada, né, de professores, e nós aprendemos de diversas formas, não só de um modo, né? Então, a tese defendida foi essa, e num trabalho eu trouxe a trajetória de educação especial do contexto brasileiro, que foi um pouco, né, do que eu disse aqui, e do contexto do português também, que lá foi desde 1990, na Constituição dele, está escrito obrigatória na escola comum, está proibido a partir de hoje a matrícula de alunos em escola especial. Então, as escolas especiais foram fechadas e tornou-se obrigatório a matrícula na escola comum. E estava proibido também, né, até com pena e tudo, se esse aluno tivesse matriculado na escola comum e eles não estivesse frequentando. Isso desde 1990. Então, tem uma trajetória nesse sentido. O Brasil não tem o termo obrigatório, né, na Constituição, tem preferencialmente, mas com outras políticas a gente foi percebendo que houve um avanço, incentivo para a escola comum. E, né, tem essa diferença, essa grande diferença de termos políticos, né, significativo. E recentemente, em 2018, lá também saiu um novo decreto-lei, eles chamam de diploma, trazendo então a metodologia de ensino de escola inclusiva, que é por meio de desenho universal para aprendizagem, que é mais ou menos a gente pensar a questão de formação de professores, né, que eu estou falando, que né, cada pessoa tem um modo de aprender. Então, não deve ter então, um modo só de ensinar. Então, o princípio do desenho universal para a aprendizagem, resumindo, é mais ou menos isso. Então, a gente tem vários alunos em sala de aula, cada um tem o seu modo de aprendizagem, seu tempo de aprender. Então, como o professor vai ensinar essa diversidade, né? Não tem como ensinar de uma maneira só para atender a todos. Então, tem essa metodologia, né, essa epistemologia do desenho universal para a aprendizagem na política e o ensino em multiníveis, que foi também aplicado na sala do terceiro ano da pesquisa deste livro aqui, que por meio da sequência didática a gente utilizou, e o ensino em multiníveis. E lá também a política traz o desenho universal para a aprendizagem e o ensino multinível para trabalhar nas escolas, para que todos os alunos aprendam. Aqui nós temos a sala de recursos, e lá até 2018, até antes de julho, né, dia 6 de julho, antes de 6 de julho de 2018, eram as unidades de ensino estruturado, que era para os alunos com deficiência, que era como se fosse correspondia à sala de recursos aqui. Aí, com esse novo decreto que foi sair dia 6 de julho de 2018, mudou o nome, virou Centro de Apoio à Aprendizagem, onde que qualquer aluno, em algum momento, eles concebem assim agora, que em qualquer momento, qualquer pessoa pode ter uma necessidade de educação, né, pode demandar de algum recurso, de algum outro modo, né, ninguém sabe de tudo. Então, pode recorrer a esse centro de aprendizagem, não é restrito apenas para os alunos com deficiência, com necessidades educativas especiais, como me chamam lá. Então, tem essas diferenças, né, do tempo de política, então na tese a gente trabalha isso, e depois os modos de aprendizagem e do professor, como eu trabalho a formação, então a gente trabalha a identidade e o desenvolvimento profissional,
que é a ação pedagógica dele, né? Como que ele, o nome já diz, né? Desenvolvimento profissional. Então, a partir de formações da experiência de vida, do dia a dia desse professor, como ele tem se desenvolvido no trabalho dele, como que tem, entre aspas, melhorado as ações pedagógicas. Então, lá tem uma preocupação com isso, né? Então, esse termo desenvolvimento profissional é pouco trabalhado aqui no campo da formação docente aqui no Brasil, mas lá a identidade docente, desenvolvimento profissional é uma referência, assim como outros países também da Europa ou dos Estados Unidos. E agora que o que eu tenho percebido, vi na literatura, é uma discussão em torno desse desenvolvimento profissional, né? Então, o trabalho da tese foi voltado para a formação docente, né? Foi nesse sentido aí. E outro ponto, né, que ficou para eu trabalhar com vocês é o decreto que saiu agora dia 30 de setembro de 2020, né, 10.502. Então, esse decreto, o que eu posso dizer, né? A gente vê em vários momentos ali a questão da escola especializada, né, para aqueles alunos que, porventura, não se adequarem à escola comum, ou que a família, né, por opção, escolhe matricular na escola especializada, pode. Mas se a gente pensa que a Constituição diz que educação para todos, na escola comum, na Constituição de 1998. Então, a gente já vê aí que esse documento é inconstitucional. Então, vários movimentos, vários fóruns, né, e outros organismos têm se manifestado contra, trazendo essa justificativa também. E outra questão, já que o Brasil é signatário de praticamente todos movimentos internacionais da Unesco, né, que é da ONU. Desde 1990 para cá, né, agora a gente tem a Agenda 2030, que é 2030, está na meta 4, incentivo à formação e educação inclusiva, apoio, né, aos alunos com deficiência na escola comum. E aí você vê essa contradição a ter uma política que incentiva a classe especial, a escola especial, né? Então, a gente vê essa questão. E outro ponto desse decreto é a fragilidade de conceitos, né? Por exemplo, o título é Educação Inclusiva, falar nova política de educação especial, 2 pontos, inclusiva, equitativa e aprendizado ao longo da vida. Então, eles pegam esses termos dos documentos internacionais. Não sei se vocês já chegaram a ver, pelo menos da Agenda 2030, ou dos documentos da Unesco também, voltado para a educação. Tem lá o termo, inclusiva, equitativa e aprendizado ao longo da vida. Aprendizado ao longo da vida é utilizado mais para formação docente, né? Então, eles utilizam isso aí para colocar na política, mas de modo geral, se você olhar as políticas, é voltado para a formação docente desse professor, né, e dos alunos de modo geral, no sentido de continuar estudando, mas a maioria da literatura e dessas políticas é voltado para a formação docente. Equitativa, esse termo está utilizado lá, equitativo, mas na escola comum, né, quais as ações que eu posso trazer, recursos e outros modos para que o meu aluno com deficiência ele tenha acesso àquele currículo, ele possa participar da sala, de estar na escola participando efetivamente daquele processo de ensinar, aprender. É equitativo, mas na escola comum. Os documentos trazem esse termo, mas dessa forma, né? Inclusive, que todo mundo já sabe o conceito. Mas você coloca no título, traz um título de uma política dessa forma. E no texto, tem a contradição, né? Tem um incentivo, tem ela claramente que pode ser uma opção da escola especial, né, escola especializada, o atendimento especializado em outros espaços, não ser escola comum, é contraditório, né? É bem preocupante, e o impacto disso é o quê?
Nós temos 90% dos alunos matriculados na escola comum. Se não for derrubado, revogado esse decreto, a tendência pode ser que diminua, porque tem muitos professores, né, infelizmente, que acho que no fundo pensa realmente esse lugar que não é para esse menino, não. Não é só algumas famílias que pensam dessa forma, que poderia ter um espaço separado dos filhos, tudo. Às vezes até a própria escola, o que a gente tem feito ali para ficar a permanência desse aluno, né? Então, assim, é preocupante no sentido que pode-se, daqui para frente, diminuir o número de matrículas. Também essa questão de ser inconstitucional, né? É muito preocupante. Da opção da família escolher, é muito neoliberal isso. Então, tem muitas críticas, muitas questões esse documento. Um dos principais é esse. A classe é especializada, a escola especializada, está lá com todas as letras, não só uma vez. Eu tenho aqui nessa agenda que eu apresentei esses dias no grupo de pesquisa. Acho que foi umas 3, 4 vezes que isso é citado no documento. E também essa opção da família escolher, né? Que a gente nunca tinha visto isso antes, agora não tem, assim, foi pego de surpresa no sentido já que nós já sabíamos, né, que estava para mudar a política, teve uma votação, então várias pessoas votaram, deram opinião que era contra e tudo mais, só que continuou, né? E agora saiu, a gente está torcendo para que seja revogado, articulando também com senadores, expondo as notas, enviando pelos e-mails dos políticos, né? De qualquer forma, eles que votam, eles que estão lá para nos apoiar nesse sentido, né? Eu espero que seja revogado. E é isso que eu tenho para falar desse documento, assim. O ponto forte são esses dois, a fragilidade conceitual. Tem muitas fragilidade ali. De ensino, educação, os termos fora do lugar, assim, que não condiz, né? É um desmonte da política. Vem a política de 2008, que incentiva a matrícula na escola comum, concebe o atendimento educacional especializado com ação pedagógica, né, um serviço da educação especial, incentiva a matrícula ali, e tanto é que depois de 2008 o número aumentou, traz essa articulação, né, do professor de educação especial com o professor de educação, professor regente, esse sentido da colaboração e tudo mais, traz lá os sujeitos, claro, já a política traz indígena, quilombola, amplia, então é bem complexo, né? E é isso, se alguém tiver alguma questão, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Então, não, depois eu compartilho, né, a capa do livro. Não sei se... Então, Carline, muito grata pela sua explanação, sobretudo aí, né, tendo em vista essa questão do decreto 10.502. Pode falar. Muito, muito bom, porque realmente, se a gente pegar aqui o decreto, eu comecei a ler hoje ele, e realmente tem muito clara a separação, né, dessas crianças que, como você falou no começo, né, é uma política mesmo de procurar incentivar e implementar escolas e salas de aulas apartadas, né, das outras crianças. Então, realmente, sobretudo aqui, quando você pega o capítulo 7º da implementação, se você pegar aqui o artigo 2º, que é a definição de estratégias para a implementação de escolas e classes bilíngues de surdos, e o fortalecimento, olha a palavra, né? O fortalecimento das escolas e classes bilíngues de surdos já existentes. Então, é realmente uma volta, né, da política de educação especial que os profissionais da educação têm defendido aí, sobretudo depois da promulgação da Constituição Federal de 88. E muito grata aí pela explanação dos seus estudos de caso também, acho que foi muito importante para os estudantes aí
e para nós professores, né, termos ouvido aí a sua palavra em relação aos estudos de caso, tanto aos estudos de caso aqui, das escolas do Brasil, né, de Vitória, quanto aos estudos de caso das escolas portuguesas. Você fez e também achei que foi muito rico para os alunos a questão das metodologias empregadas, né, quando você fala da questão, só achar aqui, só um minuto, da metodologia do ensino de multiníveis e do desenho universal para aprendizagem, né? E também um outro ponto que me chamou a atenção e que você pode comentar, já seria você pensar assim, né, quando você estava preocupado, assim, da forma como os professores aprendem, como que os professores aprendem, né? E a gente hoje se depara com essa questão da pandemia e da dificuldade que a gente tem hoje da educação presencial e dessa formação ao vivo e presencialmente. Então, a gente tem hoje uma dificuldade ainda maior de pensar diferentes formas de formação, né, diferentes abordagens de formação nesse formato ainda online. Então, a gente tem um desafio, acho que, alargado aí. Então, se você pudesse comentar nesse sentido, o desafio da formação de professores nessa área, dessa forma, seria interessante aí para nós, professores e alunos. Acho que é isso, muito grata. E Fabiana e o Wilson, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, e outros professores, o Donizete. Então, Carlene, como que você, assim, com a realidade lá portuguesa, né, eu não pude vivenciar muito a questão do ensino da educação especial. O que você trouxe de experiência e você hoje, a partir da realidade que você vivencia no Instituto Federal, você aplica, você tem alguma contribuição? O que eles fazem lá de diferente e que a gente aqui... Porque, assim, às vezes a gente pensa que tudo que está na Europa, às vezes é muito, 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 está à luz, né? Milhões de tempo na frente de nós. Mas a gente sabe, assim, que a gente também tem muitas situações que a gente tem empregos de conhecimentos que favorecem muito também, apesar da gente ser um país, assim, emergente. Então, o que você trouxe lá de experiência e que hoje você aplica na sua prática, na sua vivência do Instituto Federal? O que você pode falar para nós? Ei, gente, então, eu vi aqui, vou responder a vocês. Tem um comentário aqui do Donizete, ele participou da pesquisa de extensão lá no ED, né, dos processos formativos que teve para a mudança da escola, né? Ele coloca assim: oi, Carline, bom te ver, obrigada pela contribuição. Você trabalhou no Hélio de Matos, escola que tem uma proposta pedagógica diferenciada. A inovação da escola facilitou o seu trabalho ou foi igual a todas as outras escolas? Facilitou. Isso a gente até discutiu, a gente discutiu lá, até junto com a pedagoga, né, Isabela, e com a Priscila também, que trabalhava junto comigo, essa questão de que depois que mudou para a organização da sala, principalmente, né, essa coisa de fileira dificulta um pouco, mas o fato de ser em grupos de 4, em ciclo e roteiro de aprendizagem, isso favoreceu muito a educação inclusiva, no sentido de que todos realmente os alunos ali tinham acesso àquele currículo, porque os professores entregavam o roteiro. Então, por exemplo, o aluno Daniel, a partir daquele roteiro, o que poderia ser feito daquele conteúdo que está ali, transformado de uma outra forma para que aquele aluno pudesse também realizar a tarefa do mesmo conteúdo. Então, isso, assim, facilitou muito. E lá, como tem uma trajetória muito grande de educação inclusiva, assim, muitos anos de um trabalho bem feito, alguns professores já, por si só, eles já pensam, tem fulano de tal, então eu vou fazer uma atividade para ele. Então, eu posso dizer, assim, que o trabalho em grupo entre os alunos, ele está ajudando, favoreceu muito. Inclusive, na turma da Alessandra, tem um aluno, vou falar o nome dele aqui, acho que não tem problema, né? Porque ele não foi sujeito de pesquisa, né? Então, não tem problema. O André, ele estava no 8º ano, então tinha um grupo, ele tinha uns amigos dele, então um dos componentes do grupo era eu também, porque acabava que eu ajudava ele e a gente ajudava também outros alunos, e depois a professora
né, podia circular em mesa, então, como tem ali a quantidade em torno de uns 30 alunos, né, 20 por sala, e tinha ele que demandava ali daquele apoio, que ele estava aprendendo a multiplicar ainda, de um número, para passar para 2, então demandava que eu ficasse ali no grupo. Então, isso facilita muito, porque se estivesse em fileira, ficaria sentada do lado, todo mundo em fileira, podia atrapalhar até outros alunos a enxergar o quadro. Então, até a disposição de uma sala, a organização, favorece a educação inclusiva. O roteiro, então, a proposta daquela escola, assim, não só no sentido da educação inclusiva, mas de tudo, você entra lá, você não escuta barulho, né? Porque agora, então, como os alunos já estão perto de quem eles gostam de conversar, então, porque fica saindo toda hora de sala, ou conversando alto, se a pessoa está do outro lado, se a pessoa está perto de mim, né? Está no mesmo grupo. Então, favoreceu muito, e foi uma experiência muito rica, e foi a partir daquela escola ali que eu falei assim, vou Portugal mesmo. Com bolsa, sem bolsa, não quero saber. Eu vou porque a potência é muito grande de formação continuada em serviço, em contexto, que é o que acredito, o que foi o que aconteceu lá. Né, o professor, Antônio Donizete, ele participou de vários momentos formativos, né? Então, a diretora, a Cida, ela dava formação, a Isabela também, nós professores, a gente começou a estudar Paulo Freire, apresentava lá na frente. Então, foi assim, no momento foi na escola, né, aos sábados, e também no horário final ali, de 11h30 até meio-dia, meio-dia e 30, meia hora é pouco, mas quando está com aquela questão, né, a questão mais objetiva, todo mundo focado, rende. Então, a aposta na formação e serviço é sem igual. Então, fez só aumentar a minha crença na potência da formação docente, da formação continuada em contexto. Eu queria só ler essa parte dele aqui, porque realmente tem tudo a ver com que, até por meio também da pesquisa de doutorado. E realmente, a inovação da escola facilitou muito o trabalho, não foi como os outros, não. E agora a pergunta da Juliana, né, que ela vem falando sobre como pensar a formação continuada, né, nesse momento de pandemia, que a gente tem como recurso, né, as lives, né, o Google Meets. Então, como se não tem outra alternativa de pensar uma outra questão, o único jeito nesse momento essas rodas de conversa aí. E o que isso pode fazer é as metodologias mesmo de que pode ser roda de conversa, participação também de experiências de professores, por exemplo, formação de professores de uma certa rede, ou de uma certa escola, do IFES, por exemplo, de falar as experiências aqui, no Google Meets também é momento formativo, os professores expressarem, dizerem o que está fazendo de bacana nesse momento, lá no Moodle, com esses alunos na webconferência, tá compartilhando isso com outros colegas também. Tem outros modos que são as lives, né, com os professores universitários, que é transmitido pelo YouTube, que também é um momento formativo. Então, tem várias formas, né, que está sendo feito por meio de um mesmo recurso, é o computador, a internet. Esse momento aqui, de a gente estar conversando, tendo essas perguntas, depois, se as pessoas quiserem se manifestar também no áudio, para mim vai ser muito rico também. Então, acho que, do ponto de vista do contexto brasileiro, a gente tem aproveitado muito esse momento de pandemia e ofertando formação, né? Às vezes a gente não dá conta de escolher de qual live, de qual canal que a gente vai acessar para poder participar, porque são vários, né? Verdade. Então, pegar um caderno, quando a coisa que me interessa, realmente, eu pego o meu caderno e vou anotando, né? E escrevo mesmo. E, com certeza, Carline, aliás, fazer outras dinâmicas, se você né? pudesse... Pode falar. Se você pudesse, inclusive, deixar algumas dicas aqui de sites sobre educação especial, que tem muitos estudantes aqui. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer é porque, quando eu fui estudante de graduação, eu me senti muito... Eu fui estagiária, cheguei a ser estagiária de educação especial, e eu me sentia muito despreparada para lidar com a criança que tem algum problema, assim, de desenvolvimento, né, que é mais difícil lidar com essa criança,
porque você tem que ter conhecimentos específicos. E eu sentia muita dificuldade. Então, qual é a sugestão que você dá aqui para as estudantes que querem se aprofundar nessa área? Qual seria a sugestão que você daria para essas estudantes, né? Porque a gente sabe que tem muitas síndromes, muitas questões de saúde também que tem que ser aprofundadas na área da educação especial. Então, qual seria essa dica assim, que você daria para essas estudantes que queriam se aprofundar nessa área de pesquisa? A dica que eu dou do ponto de vista de pesquisa, né? No caso, se for o estagiário estiver na escola, a orientação deve ser dada pelo professor de educação especial, né? Tem que acompanhar de perto e orientar ali o que fazer. Não pode deixar por conta, né? Não tanto do estagiário quanto do aluno, né? Agora, do ponto de vista de pesquisa, para conhecer melhor a área, a primeira coisa que se deve fazer é entender a política de educação especial do contexto brasileiro e do município onde se mora, né? E depois, livros da área, por exemplo, o meu, né? E também, dentre outros, tese, dissertações, é muito interessante também. Tem muitos trabalhos, muitos estudos. No portal da CAPES, se você entrar lá e colocar educação especial, vai vir N teses e dissertações. Então, não precisa pegar uma tese de 300 páginas, 100 páginas e ler todas. Vai no sumário, eu sempre fazia isso, né? Ia no sumário e olhava pelo título, o que mais interessava, eu lia ali, né? Ver o resumo desses trabalhos também e participar de eventos acadêmicos da área é de suma importância, porque é ali que está a atualidade, é ali que a gente sabe o que está acontecendo no Brasil, em vários estados, e de atualidades também. Então, os eventos, por exemplo, o Seminário Capixaba começa agora a Educação Inclusiva na semana que vem, no dia 26 já é a abertura, vai ser transmitido pelo YouTube, então vai ser falado sobre o atendimento educacional especializado, vai ser falado sobre formação docente, vai ter o espaço de comunicação oral, que vai ter as pesquisas, né, das pessoas que submeteram o trabalho. Então, o caminho é isso, é participação em eventos, né, às vezes a gente vê que tem muito agora evento que não precisa pagar, nesse momento de pandemia, que são tudo transmitidos virtualmente. O ENDIP, agora no dia, acho que dia 31, que começa o ENDIP, também vai ter várias mesas que vai ser transmitido pelo YouTube, né? O ENDIP é o maior evento nacional de didática e prática pedagógica, seria presencialmente no Rio de Janeiro, mas devido à pandemia vai ser virtual, né? Então, algumas mesas vão ser fechadas, né, para quem pagou, mas outras vão ser abertas. Então, é o momento de participar. Então, ver lives, ver esses pesquisadores que estão falando, participar de eventos acadêmicos, submeter trabalhos, mesmo se está com vergonha, que nunca apresentou, sempre tem a primeira vez, vai lá e apresenta, né, pega a dissertação, tese, livros da biblioteca, com certeza a biblioteca do IFES deve ter a parte lá de educação especial, que tem os livros, comece a ler, pede sugestão aos professores, então, eu penso nesse sentido, pelo menos minha trajetória eu fiz desse jeito, né, não tem nada certo. Aí tem a pergunta da Fabiana, né, que ela perguntou para mim sobre o que eu trouxe de lá que eu tenho realizado no contexto do IFES. Então, Fabiana, o que eu posso dizer, assim, tanto aqui quanto lá, tem pontos positivos, né, pontos bacanas e pontos negativos também, né. Ponto positivo em todo sentido, por exemplo, o IFES, o contexto do IFES, que desenvolve extensão e desenvolve pesquisa. Aqui no Brasil, a gente tem esse ponto positivo, tanto nas universidades quanto nos institutos federais, que envolve os alunos mesmo, né? Os alunos têm bolsa para participar de pesquisa, né? Tem uma iniciação científica, um incentivo é grande, e lá não é tanto nesse sentido, né? Isso é um ponto que eu tenho percebido, assim, de diferença. Agora, de trabalho, o que foi feito, o que a gente vê aqui, do meu modo de trabalhar, a questão da colaboração, né? Eu não estou dizendo que são todos professores, estou sendo meu modo. Lá, o que eu pude perceber, que como aqui, alguns professores têm feito esse momento de colaboração, né? Têm desenvolvido essa questão ética de ser colaborativo no contexto da escola, e outros ainda não, ficam na sala, né, na antiga sala da unidade estruturada, como se fosse sala de recurso, como aqui também a gente tem isso. Só que minha postura, como eu penso o atendimento educacional especializado como ação pedagógica,
Então, eu me envolvo em várias frentes de trabalho, né? Então, o trabalho tem sido bacana dessa forma. O que eu pude perceber também, que eu trouxe de lá para cá, de modos formativos, já que minha pesquisa foi em formação docente, de trabalhar a formação presencial de uma outra forma, não só de forma de palestra, né, de tentar com grupos menores de professores trabalhar de uma outra forma, a questão teórica também, depois a questão mais prática, né, valorizar esse relato de experiência, de pensar teoricamente que pode ser melhorado o caso daquele estudante ali. E outra questão também que eu achei muito interessante, que eu vou levar, né, não quer dizer que eu já não pensava dessa forma, né? Mas o que aumentou mais ainda como você disse, a questão do compromisso, a preocupação dos professores que eles têm lá do aprendizado dos alunos. É como se os professores tivessem vergonha se a turma, tipo assim, professora do primeiro ano de educação básica, por exemplo, né? E minha turma tem 30 alunos. Se pelo menos 11 for para o segundo ano sem saber ler e escrever, é uma vergonha para o professor da turma. Aqui parece que naturalizou, já que são 3 anos, aí vai ficar lá no terceiro ano. Chega lá, tem 10 alunos no terceiro ano, sem saber ler e escrever, a quase metade, como a escola que eu fiz a pesquisa, e parece que ninguém fica com a cara vermelha por conta disso, né? Então, essa questão do compromisso, de falar, eu estou com essa turma aqui, elas têm que aprender, todos os alunos, isso que para mim foi caro. Foi na escola da Ponte também, vi a metodologia que é parecida ali com a escola Edson de Matos, que deu para perceber isso. Então, o que eu trago comigo é isso, desse compromisso, né, eu já tinha, agora já aumentou mais ainda, dos meus alunos, agora estão no ensino médio, ensino técnico, de aprender tanto o currículo comum, né, do propedêutico, como as disciplinas técnicas, né, de eletrônica aplicada, de elétrica aplicada, tem autismo, tem deficiência intelectual, tem deficiência visual, vamos pensar alternativas. Então, eu acredito que não quer dizer que lá os professores são compromissados, aqui não são, não quero dizer isso, mas eu achei muito bonito, muito encantador, do jeito que eles concebem aquilo ali, e eu achei muito interessante. A questão de... outra questão também... Então, Fábio, só mais um ponto. outra questão, exatamente, do professor Donizete. Tem uma questão aqui para falar, que eu lembrei aqui, né? Outra questão que eu achei interessante também foi o fato de que os alunos não saem da escola, que lá tem integral, né? Um ponto interessante, o IFES também é ponto integral. Mas os alunos não saem da escola para ter atendimento de fono ou de fisioterapia fora da escola, no horário de aula, alguma coisa assim. Esses profissionais que vão à escola e trabalham com esses alunos que demandam da terapia da fala, né, do fono, ou que demandam de físio. Então, tem esses horários na carga horária dele de escola. Então, as antigas escolas especiais viraram o centro de referência, onde ficam esses profissionais da área da saúde. Então, cada aluno ele tem a carga horária, se demandar, né, o diretor da escola manda o plano, e se for aceita aquela carga horária, então esses profissionais vão lá no dia e no horário marcado para atender esses alunos que demandam desse apoio, né, os alunos com deficiência. Mas também sem prejudicar o currículo dele da sala de aula comum, é uma forma de organização de horário interessante. E outra coisa que é comum aqui lá, no contexto do IFES, né, que o IFES tem psicólogo e as escolas lá, os agrupamentos de escolas, né, também tem o psicólogo, né? Aqui a unidade de ensino, cada escola é um diretor, lá é um diretor para 5 escolas, né? Cada 5 escolas, 6 é um agrupamento. Então, é um diretor para dar conta de 5 escolas, e a escola que eu visitei, eu fui 2 vezes, só aquela sede, aquela escola tinha 1.500 alunos, fora outras escolas que também fazia parte daquele agrupamento. Então, é isso. Eu acho que eu devo ter respondido. Tem mais alguma pergunta aqui? Dizendo que eu estou... Alguma pergunta mais, grupo? Turma, alunos? Tem a pergunta do Donizete, Ju. Houve alguma experiência nossa? Então, ela não respondeu? Assim, ela respondeu, ela falou agora do IFES, não foi, Carlinhos? Não, ela estava a pergunta da Fabiana. Então, do Donizete, a experiência que foi compartilhada, que eu cheguei até a mandar o resumo para o evento,
né, e também conversando com os colegas, foi a experiência desse processo formativo da escola do Édio de Matos, que na sala eu pude compartilhar, e também da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, que tem essa formação sistemática, né, todo mês, com os professores de educação especial, que na sala eu pude dizer também dessa experiência, pensar também o que eles achavam daquilo, né, para ajudar até nas análises também do estudo. E o resumo da escola foi a questão da autonomia, de como foi organizado. Eu mandei para um evento de Paulo Freire na Universidade do Porto, só que eu não pude ir lá apresentar, né, mas o resumo foi enviado, e conversas com os colegas e tudo mais, e com o diretor do agrupamento da escola, que eu fiz a pesquisa também. E nessa troca, né, a gente acaba contando nossas experiências aqui, como que é, as experiências positivas e também as experiências que a gente acredita que não corresponde. Carline, só uma última pergunta, se não tiver mais nenhuma, mas uma última pergunta aqui. O professor Pierre Levy, ele fala, né, numa entrevista que ele deu, até no Brasil, tem uns anos, que uma das maiores dificuldades que ele acreditava existir na democratização também do acesso da internet é a dificuldade de leitura e a grande número de pessoas que são analfabetas. E eu vi, você comentou, que um dos pontos, um dos focos aí da turma do 3º e do 4º ano dessa escola que você contou um pouco como é que foi o estudo de caso, que o foco foi a alfabetização. Você considera, no trabalho que você tem feito ao longo dos anos, que realmente a alfabetização é um dos maiores desafios aí da educação especial e da educação em geral, ou não? Aí, o que você, né, pensa sobre isso? Da educação brasileira de modo geral, tanto, né, da educação especial, quanto de forma geral, porque ampliou, né, para 3 anos, para ser alfabetizado em 3 anos, mas a gente pode perceber, você vai na maioria das escolas, na turma do 3º ano, e você vê que tem pelo menos uns 6, 7 alunos na turma que não está alfabetizado, passa do 1º para o 2º, do 2º para o 3º, né, fica retido ali no 3º, aí tem a quantidade de alunos que pode ficar retido ou não, então fica 2 retidos e passa os demais, então vai para o 4º, a gente não sabe como que é feito o trabalho ali, porque o professor também tem o currículo, o conteúdo daquela turma, né, do 4º ano para seguir, e não tem como ficar ali sentado do lado para tentar alfabetizar, então acho que a grande questão é a alfabetização, sim. Concordo com esse autor aí. Então, muito grata a todos. A gente está chegando ao encerramento aqui da nossa Semana da Primavera. Fabiana, quer comentar, fazer uma pergunta, Fábio? Não, acredito que a gente pode finalizar aqui com as perguntas, agradecer mais uma vez a Carline, a Juliana, parceiras, né, nesse momento, agradecer aos nossos professores do curso de Pedagogia, o professor Donizete, o professor Wilson, a professora Priscila, e imensamente, né, agradecer muito, muito, muito as nossas monitoras Karine, que é a monitora de hoje, e a nossa monitora, a Natasha, né, ela que cuida de toda a ambientação do nosso Instagram, do Aquarela, e dizer para vocês que todas essas palestras, a gente tem uma página também no YouTube, então vocês podem acessar, vocês podem retomar, né, e assim, dizer que parceria é isso, né, o ensino é momento de partilha, é momento de construção, e que esse conhecimento, essas experiências que nós tivemos a oportunidade de ter, né, hoje aqui, passada, para alunos, professores com formação continuada, isso é que faz a diferença, né? Pessoas que querem o conhecimento para si, não pode transformar a vida do outro, não pode contribuir com o crescimento desses alunos que têm formação inicial, né? E esse evento, ele tem essa finalidade, é momento de partilha, de colaboração, onde todo mundo, aqui não existe o meu, Carlinhos, aqui tudo é nosso,
né? É essa nossa mentalidade do curso de pedagogia, todo mundo contribui, é uma visão muito democrática, muito parceria. Os nossos alunos são alunos que têm que ser alunos, mas são nossos parceiros, são mediadores, e eles vão conquistando o espaço deles dentro desse universo acadêmico. Mais uma vez, gratidão a todos, e espero vocês, né, no nosso próximo evento. O nosso mediador, nosso finzinho de tarde, será o professor Donizete, e a gente vai ter a oportunidade, eu vou ter a oportunidade de poder ver um colega meu, né, que foi o Robson, eu fui da turma do Robson, de participar, né, desse momento da palestra. O Robson é uma gracinha, ele vem falar também dessa questão da educação nos anos iniciais. Deixa eu só pegar aqui, Donizete colocou aqui, convidando, aqui. O tema será alfabetização científica no contexto dos anos iniciais, desconstruindo ou construindo práticas pedagógicas. Robson Vinícius, né, e o mediador, professor Antônio Donizete. Espero todos vocês lá, né, aqui em casa, se cuidando, se protegendo, para que em breve a gente possa retornar. E, Carline, com certeza, né, nós teremos muitos outros momentos. A turma de pedagogia do 4º semestre, eles terão educação especial, e aí, com certeza, a gente vai ter outros momentos para que a gente possa desfrutar, né, e desse lindo material, dessa linda pesquisa no nosso curso. Teve uma pergunta aqui que falou assim, esse livrinho já tem na biblioteca do campus Vila Velha, acho que com a pandemia, como ele está sendo lançado. Ah, então, joia, já ganhamos o presente, tá vendo? Então, tá jóia, tem que ser autografado, tá bom, Carline? E assim, em breve a gente se encontra e dá aquele abraço, né? A gente espera que muito, muito em breve. Ju, obrigada, amiga, parceira. Não, só queria dar uma boa noite. Okay. Boa noite, agradecer também o convite aí para a mediação, tá? Muito grata a todos pela atenção. Obrigada. Carline? Obrigada a todos pela participação, né? Obrigada pelo convite. E eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje, trocando essas experiências, né? Com certeza, se tiver outra oportunidade, estarei disponível, porque é um tema que, né, não se esgota, assim, né? Em uma hora, né? São muitas questões para a gente discutir. E eu coloco à disposição, tá? Para continuar o diálogo com vocês. E muito obrigada a todos pela participação atenta, né? Pelas perguntas, pelas questões. E, né, se tiverem a oportunidade de ter acesso ao livro, vocês vão gostar muito. É um material muito interessante, muito rico, né, sobre esse atendimento educacional especializado. Com certeza. Então, pessoal, boa noite, excelente final de semana. Obrigada. Aproveite o momento para desfrutar de leituras, né, de filmes. Então, e se proteja, fique em casa, tá? Que a gente retorna quarta-feira com o professor Donizete e o Robson. Um abraço a todos, até o nosso próximo. Beijo, tchau.